Queremos apresentar agora o quinto elemento do nosso colégio, que faz parte, vamos dizer assim, desses elementos que constituem de uma maneira muito particular a nossa proposta educativa. Então nós começamos falando do fundamento cristão, depois falamos da inspiração da educação clássica, falamos depois da Academia de Cultura Clássica, com todos aqueles elementos que fazem parte dela, da Academia das Belas Artes, a respeito da música. E agora nós queremos falar também de um outro diferencial muito importante, que não é propriamente uma matéria ou não faz parte exclusivamente, vamos dizer assim, de um momento da vida da nossa escola, mas que é a educação moral prática. Isso também é um elemento que para nós é muito importante, né? Nós estamos falando muito aqui de vida plena, de maturidade, de desenvolvimento das nossas capacidades, e esta maturidade humana, ela exige também uma maturidade moral. Se nós pegarmos, por exemplo, o quanto explica Aristóteles e depois Santo Tomás de Aquino a respeito da educação das pessoas, é muito interessante que para colocar uma pessoa no processo educativo, eles já pressupunham uma pessoa virtuosa. Só era possível fazer um caminho verdadeiro de educação uma pessoa que já tinha uma vida moral constituída, ou seja, uma pessoa que vivia de uma maneira moralmente correta, o que implica, é claro que não em sentido perfeito, mas o desenvolvimento das virtudes. Só esses poderiam começar com trívio, quadrívio e assim por diante, né? E no final de todos esses estudos, eles diziam que deveria haver o estudo depois da ciência moral, porque seria a ciência moral que nos levaria de fato a esta sabedoria que nós tanto queremos, né? É claro que, como eu disse, nós não estamos aqui aplicando aquele mesmo conteúdo, mas a reflexão feita, ela tem um valor muito grande, porque a maturidade moral e sobretudo, o desenvolvimento das virtudes, justamente é uma necessidade para que a criança se desenvolva, ordene suas capacidades e fique, vamos dizer assim, livre para dar uma resposta de amor, que é uma resposta, na verdade, da inteligência e da vontade. Ou seja, a criança, para desenvolver ao máximo as suas capacidades intelectuais, ela precisa também de uma vida virtuosa. Basta nós vermos o contrário. Quando uma pessoa é desordenada, isso tem impactos sérios na sua vida acadêmica, né? Ou uma pessoa que não leva uma vida virtuosa, por exemplo, uma pessoa assim que tem uma vida em vários vícios, né? Vícios é o contrário da virtude, eu não estou dizendo vício no sentido só de droga, né? Ou seja, hábitos maus. Uma pessoa que tem maus hábitos, ela tem muita dificuldade de desenvolver suas capacidades e por isso avançar no seu aprendizado. Por isso também para nós é muito importante esta educação moral prática. Por que eu estou falando de educação moral prática? Porque esse desenvolvimento de uma maturidade moral não vem através exclusivamente do conhecimento e nem preponderantemente do conhecimento. O fato de eu estudar um livro sobre as virtudes não me faz uma pessoa virtuosa, né? E sobretudo se a gente pensa na educação dos nossos filhos, que aprendem não tanto por aquilo que eles ouvem, mas por aquilo que eles veem e sobretudo por aquilo que eles fazem, né? Então a gente pensa de dar aos nossos alunos uma possibilidade de desenvolvimento de uma vida virtuosa, não pelo aprendizado teórico das virtudes, mas criando condições para que essas virtudes se desenvolvam na prática. Porque alguém que vai desenvolvendo virtudes, todas elas, imagina, paciência, magnanimidade, longanimidade, capacidade de sabedoria, de conselho, de discernimento, temperança, justiça, fortaleza, prudência, ou seja, uma pessoa que vai desenvolvendo essas capacidades, significa que neste caminho de desenvolvimento ela está ajustando, né, todas as suas capacidades interiores, a sua dimensão afetiva, a sua dimensão intelectual, e tudo isso vai sendo ordenado, ela vai experimentando uma espécie de integração ou de integridade das suas capacidades, o que tornam essas capacidades com uma possibilidade muito maior de fazer aqueles atos que lhes são próprios, né? Por isso é tão importante desenvolver nas nossas crianças e adolescentes uma vida virtuosa, né? Eu tenho tratado muito desse tema em vários momentos do nosso colégio, inclusive aqui no colégio nós disponibilizamos um curso que se chama Educação, Santidade e Vida Feliz, cuja primeira parte é todo um desenvolvimento sobre essa questão das virtudes, né? Então, a gente vê de fato a importância deste tema e cada vez mais
não só em âmbito estritamente filosófico, né, mas dentro da educação os educadores se dão mais conta de que o desenvolvimento moral de uma criança é extremamente importante, né? Por isso que a gente pensou na prática em algumas, vamos dizer assim, atividades que não são atividades só no sentido assim, uma atividade proposta como alguma coisa a ser feita, né? Mas como uma atividade no sentido de algo que penetra todo o nosso agir do colégio com essa intenção justamente de desenvolver nas crianças e nos adolescentes, nos nossos alunos, uma vida virtuosa. Em primeiro lugar, nós conseguimos colocar em prática, esse ano já era um desejo antigo nosso, mas precisou de um tempo para a gente poder introduzir isto. Então agora nós temos, por inspiração de outros colégios que nós temos bastante confiança, nós agora temos a proposta da virtude do mês. Então, cada mês nós elegemos uma virtude para que seja concretamente praticada pelos alunos. Então, no início daquele mês, os professores explanam teoricamente, respeitando cada idade, aquela virtude, um pouco para explicar o que é. Nós produzimos um material que é enviado aos pais e aí nós colocamos uma lista de possíveis atividades que o aluno poderia fazer que exercitaria aquela virtude. Por exemplo, né, a primeira virtude que nós escolhemos no primeiro mês de aula foi a virtude da ordem, né? Então, a gente colocou lá uma série de atividades e o aluno recebia uma folha que ele tinha que praticar. Depois, na aula, era perguntado o que ele fez, entendeu? Qual daquelas coisas ele fez. Por exemplo, manter a bolsinha de lápis ordenada, fazer a cama antes de sair, ajudar a pôr a mesa para o almoço, entendeu? Ou seja, atitudes muito práticas que não tem absolutamente nada de teórico, que ele vai tendo que exercitar essa sua capacidade de ordem. A ordem da mesa dentro da escola, a ordem da lancheira, a ordem da bolsa, entendeu? E aí a gente depois conversa com os pais também, porque isto envolve muito os pais. Não só os envolve, mas os coloca também contra a parede, né? Porque depois os pais precisam dar um bom testemunho também de ordem em casa, para falar da virtude da ordem, né? Depois a gente está avançando outras virtudes, o que vai requerer o mesmo dos filhos e dos pais. E depois também isso exige dos próprios professores, ou seja, na verdade, essa ideia da virtude do mês mobiliza toda a comunidade escolar em torno de um ponto, porque todo mundo fica envolvido com aquilo, né? É claro que a gente ainda não fez tudo que a gente desejaria, mas a nossa ideia também é de que naquela semana, por exemplo, para os alunos do Fundamental 1, naquele mês, a gente tenha cartazes na sala que chame a atenção para essa virtude, no colégio também, né? E há um segundo desejo em relação às virtudes que a gente vai colocar em prática proximamente também. Vocês sabem, o nosso colégio é o Colégio Família de Nazaré, e eu falei tanto da presença de Jesus na Eucaristia lá na nossa capela. E nós recebemos um presente recentemente, uma pessoa cujos netos estudam conosco, né? Nos deram duas grandes imagens de mais de 1 metro de São José e de Nossa Senhora, né? Então nós pensávamos, onde a gente vai colocar essas imagens? Então nós resolvemos colocar justamente nas 2 pilares de entrada no portal da entrada da capela, né? Porque aí fica Jesus, Maria e José, justamente lá na nossa capela. Mas também por que a gente quer fazer isso? Porque a nossa ideia é de semanalmente as meninas sortearem aos pés da imagem de Nossa Senhora uma virtude pessoal para viver individualmente e os meninos aos pés de São José, como uma espécie assim de ramalhete espiritual e também de vida virtuosa para ser vivida naquele mês. E depois, quando forem pegar a próxima virtude, oferecerem tudo aquilo que viveram ou não viveram, né, daquela virtude também. A Nossa Senhora e a São José, claro, sempre em vista de Cristo, né? Como uma proposta muito prática de vivência das virtudes. É claro, como a gente explica também, algum conhecimento teórico se tem. E aí é muito importante que todo esse trabalho das virtudes da comunidade escolar depois tem que passar por 2 pontos que são fundamentais para nós no colégio. O primeiro é a preceptoria, né? O preceptor acompanha isso muito de perto, porque ele sabe qual é a virtude do mês e ele vai chegar para o seu aluno e vai dizer assim, e aí, como é que foi a ordem esse mês? Né? Como é que você viveu a ordem esse mês? Ou como é que você viveu a paciência esse mês? Como é que você viveu a generosidade esse mês? Ou seja, é a possibilidade também de trabalhar individualmente, ou seja, com as características de cada aluno, aquelas virtudes que são mais necessárias. Então vamos pensar, por exemplo, um aluno muito desordenado. É a chance que o preceptor tem de entrar fortemente naquele ponto e ajudar ele naquele ponto a fazer progressos reais, na generosidade, na paciência.
e assim por diante, né? Então a preceptoria é muito importante porque dá um acompanhamento individualizado e depois potencializa o trabalho prático com as virtudes. E também tem uma outra coisa que eu deixei para falar agora também, né? Nós não fazemos preceptoria só com os alunos, nós também fazemos preceptoria com os pais. No nosso colégio, nós fizemos uma opção de que os pais, bimestralmente, ao invés de nós fazermos reuniões coletivas, que não trata das necessidades individuais de cada aluno, nós fazemos uma reunião do preceptor do filho com os pais daquele aluno, justamente para a gente traçar metas para ajudar o aluno a fazer progresso nos seus estudos, no desenvolvimento das suas capacidades e também para corrigir erros. E aí a virtude do mês é também um elemento que nos dá a medida de quanto isso está acontecendo e depois também a medida da participação dos pais nesse desenvolvimento dos alunos. Porque os pais, de certa medida, eles são assim, quase que arrastados para dentro desse processo para trabalharem junto conosco aquilo que o aluno está trabalhando concretamente. Isso nos dá uma possibilidade também de falarmos a mesma língua e trabalharmos sinergicamente sobre os mesmos pontos, o que potencializa também o desenvolvimento dessa criança. E há um outro elemento da vida moral, que é também, vamos dizer assim, um ponto de apoio para o desenvolvimento moral e que está ligado também à dimensão das virtudes, que é a confissão e a direção espiritual. Ou seja, lá a pessoa individualmente tem a possibilidade de enfrentar a sua própria vida a partir do exame da sua consciência e depois também enfrentá-la diante de Cristo, que é muitíssimo importante. Eu falei lá no início, ele é o homem. E é diante de Cristo que eu enfrento realmente a minha vida e posso entender para onde eu estou indo, né? A confissão tem este papel muito importante, que eu chamo de papel pedagógico. É claro que tem um papel espiritual sacramental, que é do perdão dos meus pecados, de me colocar na comunhão com Deus. Mas também tem esse papel muito importante, que é da revisão da minha vida, do recomeço da minha vida e de um enfrentamento das coisas muito específicas. Então, um aluno, por exemplo, que está vivendo uma virtude do mês ou que pegou lá aos pés de Nossa Senhora uma determinada virtude, depois na confissão tem que dizer, não vivi. Não vivi aquilo que me foi proposto. Porque não há um crescimento genérico. O progresso moral ele só acontece se nós identificamos fraquezas específicas e trabalhamos fraquezas específicas. Eu quero crescer, genericamente não vai acontecer nada disso. Eu preciso saber aonde estão os meus limites, aonde estão os meus defeitos e trabalhar assim. E o confronto com a proposta das virtudes justamente vai me dar a real medida de onde eu estou. Saber se eu sou ou não sou ordenado, se sou quanto sou, se não sou quando preciso melhorar e assim por diante, qualquer outras virtudes. Né? Então a confissão e a direção espiritual também tem essa função moral. E por um outro lado, a confissão e a direção espiritual também entram num ponto da formação moral que hoje é muitíssimo pouco tratado, que é a responsabilidade no uso da minha liberdade e a formação da minha consciência. Eu estou falando sempre de libertar a liberdade, né? E um dos grandes problemas da nossa falta de liberdade é a nossa falta de responsabilidade pelos nossos atos e a consciência dos nossos pecados, dos nossos erros e da consequência que ele tem da nossa vida, né? Então, por isso, esses três elementos, liberdade, responsabilidade e consciência, que se trabalha muito na confissão, na direção espiritual, pode potencializar muito. Poderia surgir uma pergunta, padre, os alunos são obrigados a confessar e a fazer direção espiritual? Não, eles não são obrigados. Eles são obrigados a ter um preceptor, isto sim, porque é parte da nossa proposta pedagógica. Agora a direção espiritual e a confissão não. Isto a gente propõe e depois vamos atraindo, porque normalmente o que eles vão percebendo? Aqueles jovens que estão fazendo a preceptoria e aqueles jovens que estão indo para a confissão, para a direção espiritual, eles começam a correr no crescimento. Então, é natural que vendo alguém desenvolver, eu me sinta atraído àquele mesmo processo, né? Então isso a gente sabe, né? Ver uma pessoa virtuosa faz a gente desejar ser virtuoso também. E por isso que é interessante este envolvimento de toda a comunidade escolar, porque o desejo é que também a direção seja virtuosa, que os professores sejam virtuosos, que os pais sejam virtuosos, né? Então todo esse movimento, na verdade, vai criando uma espécie de ambiente não físico, né? De um ambiente moral, espiritual, que é um ambiente extremamente fecundo para o desenvolvimento de uma criança. A criança precisa mais disso do que os elementos espirituais do seu ambiente, os elementos materiais do seu ambiente. Então a gente vai criando uma espécie assim de ambiente humano e espiritual
positivo em que a criança vai sendo elevada nos seus anseios mais profundos, né? E também, é claro, pelo desenvolvimento moral dela, né? Eu falei tanto de virtude, né? Eu insisto muito com os nossos professores, por exemplo, que eles ensinam em último lugar por aquilo que eles transmitem como conteúdo. Em primeiro lugar é por aquilo que eles são. Depois, em segundo lugar, por aquilo que as suas convicções que são transmitidas para os alunos. Depois, por aquilo que eles ensinam, entendeu? Então, este espaço criado, né, que também envolve os nossos professores, imagina, também eles têm que dar conta da virtude da ordem, né? Os professores, também nós da coordenação, né? Então, tudo isso, como eu disse, tem um impacto muito positivo na vida dos nossos alunos. E é muito interessante, assim, porque isso a gente já verifica na prática, né? Assim, porque os pais vão dando feedback e os próprios alunos vão dando feedback. Por exemplo, esta semana, um aluno que gosta muito assim de esporte e tudo mais, aqui eu já entendi que se eu não fizer as coisas direito, né, eu não vou conseguir progredir. Ele já disse isso, entendeu? Então, isso porque não é que a gente assim disse isso para ele, mas aquele ambiente está comunicando ele uma coisa que ele está entendendo que precisa corrigir. Ele vai ter que dedicar tempo ao estudo, ele vai ter que colocar ordem na sua vida e assim por diante, né? Então esse desenvolvimento das virtudes, ou seja, um desenvolvimento moral na prática para nós é muito importante, né? O senhor falando, eu achei interessante, porque assim, às vezes nós pais colocamos o filho no colégio, num bom colégio, que a gente confia e fala, ótimo, está tudo resolvido. Mas pelo que o senhor está falando, ou a família adere, né, adere, ou como pai eu adiro a isso fortemente, ou pelo menos nesse campo moral, a chance de sucesso fica quase nula, né? Na verdade, assim, todo o processo educativo, ele depende fundamentalmente da família. Isso eu já falei nessas nossas conversas aqui, né? Por quê? Porque os nossos alunos, é claro, eles aprendem ouvindo coisas, mas eles aprendem mais por modelo, né? O elemento mimético é muito mais forte do que o elemento de compreensão de um conteúdo de tradução na vida. Eles repetem muito o que eles estão vendo. Isso significa que não adianta os pais colocarem os filhos no colégio que tem uma boa proposta se eles não assumem essa proposta como proposta da própria vida. Por isso, um outro pilar do nosso colégio, além da educação personalizada que eu já falei, é uma coisa que a gente chama de educação coerente. Escola e família têm que estar falando a mesma língua, não no sentido assim de verbal, mas eles têm que estar imbuídos dos mesmos valores, porque senão o que acontece, primeiro que há um choque do aluno, ele não vai saber quem ele vai ouvir. Depois vocês sabem muito bem, pela experiência de pai e de mãe, que se o pai fala uma coisa e a mãe fala outra, os alunos, os filhos são espertinhos e jogam com esta não coerência entre os pais. Se isso funciona em casa, também funciona entre escola e família. Se não há coerência entre a proposta, não há possibilidade real de educação, os filhos vão manipular essas circunstâncias. Não por malícia, mas porque, claro, como a educação é exigente, às vezes para poder ceder ao comodismo, eles manipulam a situação. Por isso que os pais precisam abraçar o projeto como o projeto da própria vida, não é só um projeto escolástico, né? Porque também a gente aqui não está pensando num projeto estritamente escolástico intelectual. É da formação de uma pessoa, né? E isto requer muito mais do que simplesmente pôr no colégio, né? Requer que a família também abrace isso como projeto da sua própria vida, né? Por isso que ela tem que estar conosco. Eu acho que não vejo sentido de alguém não colocar o aluno conosco se não acredita naquilo. E se acredita porque quer viver. E se não vive, tem que se corrigir.